Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Joaquim Luiz. Então, é chegada a hora da gente colocar em prática tudo aquilo que foi explicado na aula anterior, em que eu comentei a respeito da forma como se organiza o nosso sistema numeral de base 10. Então, o que eu fiz? Eu escrevi um número bem extenso, né, para a gente justamente para nós praticarmos a nossa leitura baseado no que a gente estudou. Mas não se preocupem, porque não tem muito segredo não, sabe? Eu vou tentar ser sucinto com vocês e vocês vão ver que é um mecanismo relativamente tranquilo de se entender. Mas antes eu quero, né, já comentei aqui que o meu intuito é abranger todos os perfis de, vamos dizer assim, todos os perfis de estudantes, né? Então eu vou partir do elementar em busca do mais aprimorado. Então olha só, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é uma coisa simples a respeito de como nomear as quantidades. Eu tenho, por exemplo, uma dezena, o número 10. Se eu somo 10 mais uma unidade, eu tenho 11. Se eu somo mais um, eu tenho 12. Mais um, 13. Mais um, 14. Mais um, 15. Mais um, 16. Mais um, 17. Mais um, 18. Mais um, 19. Mais um, 20. Bem, então, de 10 até 20 existe uma nomenclatura específica. Mas de 20 em diante, o padrão é o mesmo até 90. Então, se eu tenho 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, chegando em 30 eu vou ter 30 mais a unidade em questão. Então, só para ficar bem fixo, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Isso se aplica para a dezena de 40, 50, 60, 70, 90, 80, 90 e tudo bem. Ao chegarmos em 100, eu tenho a palavra cento, né, que designa um cento, e aí eu associo cento à quantidade em dezenas ou em unidades, né? Então eu tenho, vamos supor, 125. Então eu tenho um cento mais duas dezenas mais 5 unidades. 100 mais 20 mais 5. Reunidos eu tenho 125, entendido? Aí a analogia se estende para as outras categorias de centenas. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Pessoal, essa questão de entender como se organiza, como se dá a leitura na classe das unidades, que envolvem as unidades, dezenas e centenas, ela é a base principal justamente para entender esse número todo aqui dessa extensão. Vejam vocês que eu coloquei uma vírgula aqui e à direita eu coloquei 00. Ou seja, a quantia decimal ela está nula. Então esse é o número natural. A quantia decimal é aquela quantia assim, 0, uma certa quantidade, tipo 0,96, 0,45, que é uma quantia superior a zero, né, se nós pensarmos em um número positivo, e inferior a 1. Ela está quebradinha, está entre 0 e 1. Então é 0,33, 0,45 como exemplo, né? Então uma infinidade de quantidades aí entre 0 e 1, que são decimais, mas não é o caso de agora. Então, pessoal, quando a gente encontra um número assim, que parece que chega a estar tudo misturado, a gente vem com aquela canetinha da gente e faz uma separação das classes que nós aprendemos na última aula. Então, olha só, unidade, dezena e centena. Aqui, pessoal, eu tenho a classe das unidades. Eu percebi aqui a trinca da unidade, dezena e centena. Eu venho aqui com um pontinho vermelho e marco. Acabei de separar a classe das unidades.
Agora a classe de milhar, dos milhares, dos múltiplos da quantidade mais de 1000. Eu tenho aqui unidade, dezena e centena. Aí eu venho aqui com a minha canetinha, marco a casinha da classe das unidades de milhar. Em seguida, eu tenho a classe dos milhões. Unidade, dezena e centena. Na classe dos milhões. Marco aqui. Aqui eu tenho a classe dos bilhões, composta de unidade, dezena e centena. Classe dos bilhões. Marco aqui. E aqui eu tenho a classe dos trilhões. Justamente. Então, a centena, como é nula, né, eu não considerei aqui para esse caso de número, que é um número muito extenso já, né? Então, pessoal, mas e aí? A gente definiu as classes. Aqui unidade, aqui a classe de milhar, aqui a classe dos milhões, aqui a classe de bilhões e aqui a classe de trilhões. Definidas as classes, como eu pratico a leitura? Nós vamos indo passo a passo. Gente, vocês vamos supor que daqui para cá não existe. Só existe esses números aqui dessa classe. Como é que eu vou ler? Eu vou ler da seguinte forma. 837. O que? Unidades. Feita a leitura? Ok. Mas agora, gente, vamos supor que eu vou considerar a classe de milhar. Agora eu estou considerando tudo isso. Se eu considerasse só até aqui, eu ia continuar tendo 837, visto que a ordem dessa unidade aqui é nula. Agora, e se eu considerasse só desse algarismo 2 em diante? Aí eu ia ter a classe das dezenas de milhar. Então eu teria 20.000, por ser a classe de milhar, 20.837 unidades. Entendido? Então, quando a gente lê a trinca da classe que nós estamos analisando, a gente aplica a classificação, né, da classe, que no caso de milhar é múltiplo de 1000, e em seguida a trinca da próxima classe. Aqui, gente, se eu já considero do 4 para cá, vai ficar 420.837. 420.000 classe de milhar, então 420.837 unidades. Perfeito? Agora, gente, quando eu parto aqui para a ordem vizinha, eu extrapolo para a classe dos milhões. Então, se eu considerar só daqui para cá, eu vou ter 6.420.000 por ser da classe de milhar e 837 unidades. Aqui, gente, coloquei de propósito a ordem das dezenas nulas. Então o número não alterou. O famoso zero à esquerda, né? Nesse caso, 6.420.837. Agora, se eu considero daqui para cá, do algarismo 5 em diante, eu tenho aqui a classe dos milhões. Então eu tenho 506.420.837 unidades. Perfeito? Então, pessoal, vocês estão percebendo a manha das trincas? Que quando eu organizo na minha mente a percepção de quem são as classes, e dentro de cada classe, quem é unidade, quem é dezena e quem é centena, a leitura fica bem mais simplificada. E aí, extrapolando aqui para a ordem da direita, da esquerda, quer dizer, eu tenho a classe dos bilhões.
Então aqui, se eu considerar só de 2 em diante aqui, eu vou ter 2 bilhões, 506 milhões, 420 mil, 837 unidades. Perfeito? Do 9 em diante, como é que fica? 92 bilhões, estamos na classe dos bilhões aqui, aí eu venho para a classe vizinha, 506 milhões, classe vizinha, 420 mil, classe vizinha, 837 unidades. Perfeito? Extrapolo para a classe dos trilhões. Como é que é a leitura? 2 trilhões, 92 bilhões, 506 milhões, 420 mil, 837 unidades. Tudo bem? Considerando o último algarismo, como é que fica? Nós temos aqui o número 12, na classe dos trilhões. Então vai ficar 12 trilhões, 92 bilhões, 506 milhões, 420 mil, 837 unidades. Beleza? Então, pessoal, daí se estende para o infinito, sempre nessa trinca. Para números naturais, isso é já um bom avanço em termos de leitura, né, já abrangendo praticamente todos os casos de números naturais. Né? Daí eu posso extrapolar de trilhões para quadrilhões, quintilhões e assim sucessivamente. Perfeito então, pessoal? Então é isso aí. Acompanhem, deixem dicas e comentários. Obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau.